Tá gravando, Valdo. Bom, meus queridos irmãos, boa noite. Nós fazemos parte da Igreja de Interlagos, né? Onde aos domingos nós fazemos o culto da família. Hoje é dia 28/5/2023, agora são 18 horas e 30 minutos. Nós possuímos também um site, que é o www.igrejadeInterlagos.com.br, onde ali você poderá ter acesso aos nossos cultos e os nossos estudos. Temos também estudos, né, conforme estou dizendo, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, né? Todos podem participar. Recomendamos que, ao entrar, né, você poderá ter acesso através do ícone que está lá no site. Você clicando naquele ícone, você conseguirá, a tempo real, estar participando. Só recomendamos que entre com o áudio e o vídeo desligados, né? E como os nossos estudos são estudos bem aprofundados, qualquer dúvida pode ser tirado no Fale Conosco, que também você terá acesso ali no nosso site. Nas outras redes sociais, também com o mesmo nome, Igreja Interlagos, você poderá ter acesso aos estudos, né? Então, nesta noite, estaremos falando sobre o efeito da morte, né? O efeito da morte. Só um minuto, estou dando uma pequena configurada aqui. E agora está bom, está bom. Então, hoje eu quero estar tratando com vocês sobre os efeitos da morte. Né? O que seria isso, efeitos da morte, né? Efeito, quando você coloca lá para saber o significado da palavra efeito, lá vem causa, você encontra também consequência, resultado, né? Ou seja, o que é a morte? Depois da morte, o que vai acontecer, né? Com a vida. Uma certeza todos nós temos, que um dia todos morreremos. Né? Essa é uma certeza do crente ao ateu, todos sabem disso, né? E qual seria o efeito dessa morte? O que vai acontecer com um ser quando ele passar por esta morte? Né? O que resulta uma morte? Além do nosso físico, né? Apodrecer, vamos dizer assim, entrar em decomposição. Né? O que destina à morte? Depois da morte, o que vai acontecer com uma pessoa? Né? E qual seria a finalidade de morte? Né? Então, porque as três grandes perguntas, né? O maior dilema que nós temos são as três perguntas. Da onde viemos, o que fazemos aqui e para onde nós iremos? São perguntas que ninguém assim consegue tecnicamente ou cientificamente responder, né? Agora, com relação ao efeito da morte, isso aí depende muito da visão de mundo das pessoas, da cosmovisão. Por quê? Dependendo daquilo que você aprende e apreende estando vivo aqui, né? Através do que você estuda, através do que você aprende, através do meio que você vive, né? As pessoas têm visões muito diferentes com relação à morte, né? É claro que eu não vou dar essas respostas aqui para vocês, né? Isso daí caberia em livros e mais livros, em grandes bibliotecas, o tanto que poderia escrever sobre isso, falar sobre isso, né? Os efeitos e as consequências que traz a morte. Nós podemos dizer
o seguinte, que para muitos a morte seria um local de descanso, né? Quem nunca ouviu falar daquela famosa frase, né? Descanse em paz, né? Quando a pessoa ela vem a falecer, né? E apesar que a Bíblia ela não coloca a morte desta forma, ela coloca a morte como um lugar ruim. Seria o Sheol, né, no grego, no hebraico, não no hebraico, né, no grego seria Hades, né? E então, depois da morte, a Bíblia ela não dá assim, ela não coloca textos muito animadores com relação ao que acontece após a morte, né? Mas o que as pessoas, né, elas consideram muito isso daí, que seria um local de descanso, já que para uma pessoa passar pela morte, muitas das vezes ela passa em meio a muito sofrimento, né? A morte não é coisa assim muito simples de ser tratada. Quem que não teme, né, passar por isto, pelas dores da morte? Eu lembro quando eu fui visitar o meu cunhado, e ele tinha feito uma cirurgia, um coração de ponte safena, né? E ele estava lá no leito de morte, ele deu problema na cirurgia dele, ele teve que voltar, teve que abrir o peito de novo, né? E ele saiu dali, saiu da UTI, teve alta, e eu não lembro quantos dias que depois da cirurgia ele ainda estava tendo uma vida até boa. Depois da cirurgia eu o visitei, mas teve uma complicação que eu visitando, eu cheguei estava no momento ali que realmente ele já estava partindo, então a gente sente que não foi uma coisa muito fácil para ele ter passado, né, para a morte. Então isso aí assusta muito, né, quando nós falamos sobre a morte. Para muitos, a morte seria uma transição, um período aí de renovação, né? Quem não acredita que depois da morte a pessoa não são aqueles que acreditam na reencarnação, ou seja, ela vai reencarnar, então quer dizer que a morte seria seria algo ligado a uma renovação do ser humano, né? Ou do ser vivente, porque dependendo os hindus, eles acreditam que a reencarnação, a pessoa pode reencarnar, às vezes, num rato, né? Por isso que existe aquela crença de que não convém estar matando nenhum animal, porque, de repente, ele pode estar matando ali uma pessoa que foi, inclusive, parente dele aí, em alguma outra encarnação. Então, existem esses conceitos, né, com relação ao que acontece depois da morte. Os budistas, eles já acreditam o quê? Também na reencarnação, e as pessoas, tudo que existe para o budismo é o cosmos, né? E que as pessoas, elas vão reencarnando até chegar num estado que é conhecido como estado de nirvana, né? E o curioso é que quando você começa a ler, tem uma linha do budismo, não sei se são todas, né? Que fala que apenas 5 até hoje conseguiram chegar nesse estado, né? De nirvana, que seria o estado máximo, né? Ou seja, durante toda a história da humanidade, quantas pessoas não passaram por aqui e que, no caso, apenas 5 chegaram nesse estado, que é o estado ideal, né? Então, algo muito estranho, tá certo? Já a Bíblia fala que não, que depois da morte muitos alcançarão, né? O Evangelho nos fala que o rebanho é pequeno, o rebanho, mas só que lá no céu, mesmo sendo pequeno rebanho, contando toda a história da humanidade, João teve a visão que ele viu uma multidão no céu, né? Então, quer dizer que estaria ali uma multidão ali no céu, no caso, com Jesus Cristo, né? Então,
Veja bem, então nós notamos que isso aí é muito ligado, relacionado com a cosmovisão, com o pensamento de mundo, né, de cada pessoa. Agora, ninguém não sabe, né? O único que sabe o que acontece depois da morte, o único que sabe é Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo é o único que passou pela morte, tá certo? Ele teve um convívio com a morte, porque teve pessoas que já teve em situação de quase morte, tá certo? O próprio Lázaro passou por uma morte e ressuscitou. Mas Jesus Cristo é o único que passou pela morte e ressuscitou e tem um entendimento do que realmente é a morte, né? Então, interessante, eu falarei um pouco mais adiante, falarei um pouco mais sobre isso, tá? Então, veja bem, qual que é o efeito da morte para um ateu e para aquelas pessoas que não têm muita preocupação com relação às coisas espirituais, né? Então, para um ateu, a morte, ateu aqui que não acredita em Deus, né? Para ele, a morte é o fim de todas as coisas, né? Ou seja, tudo se resume em leis físicas, né? Em forças do, em forças materialistas, né? Então, em forças da natureza. Então, o ateu ele acredita nisso daí, que que o mundo material, o mundo físico é tudo que existe, né? Então, e nós sabemos, existem estudos, né, sobre isso daí, que o mundo ele parte, está em expansão e ele parte para um caos completo, né? O próprio Pedro, ele dizia, o Pedro parece que ele previu um fim nuclear, né? Pedro parece que ele teve assim, um entendimento de uma explosão nuclear no final, porque todas as coisas estão reservadas, né? Os elementos ardentes em fogo, né? Se desfarão. Então, a própria Bíblia fala que realmente o mundo físico, o mundo material, ele vai deixar de existir, né? Alguns bilhões de anos para frente aí, tá certo? Então, o ateu é tudo o que ele acredita. Então, ele crê o que ele crê que as forças naturais que fez tudo isso de uma forma randômica, aleatória, né? E que estas forças que conseguiu construir, constituir tudo, chegou no homem, porque o homem, na verdade, o que é o homem? O homem, ele é a obra-prima, né? Porque não existe nada de mais complexo do que o homem no universo. Se você pegar o universo todo, extensão que é esse universo, né? O homem é aquilo de mais complexo que existe dentro do universo, né? Então, tanto é que acima do homem não tem nada mais complexo do que o homem. Isso daí, então, nós podemos entender que o homem seria o quê? Uma obra-prima, né? Interessante esta questão. Então, mas para o ateu, ou seja, as coisas se resumem apenas em matéria e energia, né? Hoje já existe, temos já um conhecimento científico que as forças naturais, elas não têm esse poder de fazer, não têm poder de fazer nada, né? As forças naturais, existem 3 forças naturais, né? Nós temos físico aqui no nosso meio, que hoje eu não sei se ele vai poder falar algo, né? Mas porque ele está com uma dor de garganta. Mas existem três forças, que é a força eletromagnética, a força da gravidade. 4, Valdo. 4, né? E tem a força atômica fraca e a forte. Mas me parece, pastor Hélio, que a força fraca seria uma variação da eletromagnética. Não, a força fraca, ela se chama eletrofraca. Eletrofraca, certo. Entendeu? Então, e a força forte é que une os nucleons.
Obrigado, pastor Hélio. O pastor Hélio, para quem não sabe, ele é físico, tá? Ele é mestre, ele tem mestrado em física nuclear. Então, agradeço muito a sua participação. Então, essas 4 forças, pensa bem, a partir dessas 4 forças, foi da onde surgiu 26 constantes do universo para que fosse possível a existência de tudo isso. Então, probabilisticamente falando, isso daí chega no nível do impossível, né? Mas, enfim, então vamos voltar aqui com relação ao efeito da morte. Então, para estes que não se preocupa com o mundo espiritual, e então aqueles que nem acreditam nisso, para eles, o que acontece? A morte é o fim de todas as coisas. Então, é onde eles procuram fazer tudo que pode aqui na Terra enquanto estão vivos. Se a morte, né, é o fim, então vamos gozar da vida, né? Vamos fazer tudo que a vida nos oferece sem preocupação nenhuma. Tem aquele filósofo e escritor russo, o Dostoiévski, né? Ele disse o seguinte: se Deus não existe, logo tudo é permitido, né? Se Deus não existe, logo tudo é permitido. Ou seja, então vamos gozar, vamos aproveitar a vida, né? Não é assim? Vamos curtir a vida, porque a morte é o fim, né? Então, nós que somos crentes, nós sabemos que o curtir a vida que ele fala aqui é vamos curtir a carne, aproveitar os desejos da nossa carne, né? Vamos ser presos e escravos dos nossos próprios desejos, né? E, na verdade, ele está dizendo isso, mas com outras palavras. E tem também, quem nunca ouviu falar talvez, o ateu mais famoso, que é o Richard Dawkins, tá? O Richard Dawkins, o que ele fez? Ele fez um slogan e ele fixou esse slogan em 60 ônibus urbanos em Londres. Isso foi em 2009, com os seguintes dizeres: assim, provavelmente Deus não existe. Olha só, provavelmente Deus não existe. Portanto, aproveite a vida. Eu até anotei aqui, estava em inglês, é claro, mas com o seguinte dizer: provavelmente Deus não existe. Agora, pare de se preocupar e curta a vida, né? Richard Dawkins, ele fez isso daí. Colocou em 60 ônibus esses dizeres, né? Ou seja, a perspectiva com relação à morte dele é que aqui a realidade se resume apenas em matéria e energia. Vai ver Né? que ele era pedófilo, viu, Valdo? Então, veja bem, né? Ele fez isso daí, ou seja, isso daí seria a visão de um ateu e de quem também não se preocupa com as coisas espirituais. Se a pessoa não se preocupa, ele fala assim: eu vou morrer mesmo, vou ter que sugar o máximo desta vida, porque depois da morte eu vou morrer mesmo, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, eu vou fazer tudo que me dá na minha cabeça, né? Então, nós sabemos, né, a consequência disso, que as pessoas ajam desta forma, né, imprudente, o que vem em consequência, o que acostuma acontecer, né, irmãos? Então, esta é uma visão onde, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Diz assim: eu protesto que a cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem
combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? Então, isso daí. Se não há uma ressurreição, tá? Então, agora já estou falando na perspectiva do crente. Tá certo? Que nós cremos o quê? Que depois da morte haverá uma ressurreição. Se não há uma ressurreição, não tem razão nenhuma, né? Você não tem uma razão para a vida. Então, vamos ler também esta passagem que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 19 e 20. É uma orientação da palavra de Deus com relação a esse tipo de pensamento aí. Tá certo? Às vezes a pessoa não é ateu, mas ela tem esse pensamento. Que diz assim, ó. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo: e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Né? Então, veja bem, então o Senhor Jesus Cristo é o único que conhece, sabe o que é a morte, sabe, né? Ele é Deus, o próprio Deus. Ele simplesmente diz o seguinte, fala assim, olha, né? Um dia a pessoa vai passar pela morte, né? E o interessante, ele falou que tem alguém, tem algo que pede a vida. Quem nunca viu a figura daquele ceifeiro, né? Que é um esqueleto humano com um capuz de preto e com uma ceifeira na mão, uma foice, né? Eu achei até interessante que na posse aí do rei Charles foi flagrado, né, com esse ceifeiro, né? Eu não sei se você chegaram a ver. Durante ali, tudo indica que aconteceu algum tipo de ritual, né? Para aparecer a figura de um ceifeiro, algo muito estranho aconteceu ali. Então, e isso é bíblico, né? Esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens de depósito. Por isso que Jesus Cristo ele deixou claro, né, que nós devemos fazer o nosso tesouro o quê? Nos lugares celestiais, né? Que onde está o tesouro estará o vosso coração. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam, né? Mas nós devemos construir o nosso nos lugares celestiais, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam e nem roubam. Então, meus irmãos, Jesus, a palavra de Deus, ela nos dá o sentido, né, exato da vida e nos deixa muito claro qual que seria o efeito da morte, certo? Então, com relação a o que eu quero comentar também, eu estou falando na expectativa de um ateu. Agora eu quero falar também, né, qual seria o efeito da morte, né? Qual seria a causa, o que a morte pode ocasionar, né? Agora na expectativa de um crente, né? Aquele que se diz crente, mas que é uma pessoa que ama este mundo, uma pessoa, um crente carnal, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que tem os crentes carnais e tem os crentes espirituais, né? Então, na expectativa de um carnal seria o quê? Ele é onde existe essa doutrina, né? Uma doutrina que o homem, do super-homem, né? É daquele homem que tem Deus como um gênio da lâmpada, né? Que ele anseia determinada coisa, ele vai, ele pede ali, né? E espera ser atendido, né? E normalmente o que é pedido? É pedido prosperidade, é pedido riqueza, né? Quer comer do melhor dessa terra. E então existe esta doutrina, né? Olha, você foi salvo, você aceitou Jesus Cristo, então agora
você vai usufruir de tudo que o mundo tem a te oferecer, né? E isso, às vezes, a pessoa, um recém-convertido, ele começa a ler a Bíblia, ele até questiona, porque tem aquela passagem de Pedro que fala, né? E seja santo, porque eu sou santo. Tem lá em Hebreus 12:14, né? Que fala, sem santificação ninguém verás ao Senhor, né? Procurar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes chega diante de um líder espiritual, e o líder espiritual simplesmente fala assim, não, mas isso daí só vai acontecer. Ele falou, não, lá no céu só vai ter santo. Só vai ter santo. Mas isso só vai acontecer quando você morrer. Quando você morrer, aí não, os pecados... você nasceu com um problema, não sei, numa área sexual, por exemplo. Você está com um problema na área sexual, né? Você comete adultérios, ou você pratica atos sexuais ilícitos, né? Então, mas não tem problema, isso daí você já aceitou Jesus, então agora, o que acontece? Quando você morrer, aí Deus vai te santificar. Então, a perspectiva, né? O efeito da morte para esses é que a morte ela tem o poder de santificar o homem, né? Ou seja, se ela santifica o crente, ela santificaria também qualquer um outro, né? Um maníaco, ela santificaria aí um pedófilo, né? Então, a morte teria esse poder, tá certo? Então, um dos efeitos da morte, a morte que resulta o quê? Em santificação daquele homem pecador miserável, sabe? Bom, não é isto que a palavra nos diz, né, irmãos? Porque a Bíblia, ela diz o seguinte, que o Pai santifica, o Filho santifica e o Espírito Santo santifica. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Deixa muito claro. Vamos ler. Vamos ler Hebreus, no capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos da glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, aqui deixa muito claro que Jesus Cristo, né, ele tem esse poder, tá certo? De o quê? Sabe? Você aceita Jesus Cristo, né? Mas você passa a pertencer a ele. Então vai virar um poder sobre a sua vida. E é um poder sobrenatural, é claro, né? Que é um poder de mudar, de te santificar. Você não precisa, você não vai esperar a morte, né? A morte chegar para que a morte teria esse poder, né? De te santificar. Então, tem aqueles que falam, mas nós aqui nós carregamos uma carne, né? Nós carregamos a carne. E a carne, ela não se converte. A carne, ela é propensa ao pecado. Né? Existe, a própria Bíblia fala da concupiscência, né? A tendência mesmo que a carne tem para
o pecado. O Senhor Jesus diz que a carne é fraca, né? Então, irmão, mas só que a palavra de Deus fala que a carne ela tem de estar sob o nosso domínio, né? Então, se a pessoa ela não deixou, né, o pecado de lado, a hora que ela pegar um corpo glorificado, conforme a promessa do Senhor, esse corpo vai ser habitado por uma alma, né? Uma alma corrompida. Imagine esse corpo, né? Com uma alma daquele homem que morreu com os desejos malignos e pecaminosos. Aquela alma vai habitar essa promessa de Jesus, que é um corpo glorificado, não é? Então, meus irmãos, a palavra de Deus deixa muito clara. Vamos ler também 2 Tessalonicenses, no capítulo... 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Todos os irmãos eu creio que conhecem, mas é bom que fica registrado na gravação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, ó. Está lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, a palavra ela deixa muito clara. Não vai esperar vir a morte, não. Né? Então, vamos ver também o que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. São versículos, assim, bem interessantes, sabe, irmãos? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ó, e vós, irmãos, não vos canseis... Peraí. Ah, tá. 2... 2 Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Né? Então, são versículos bíblicos que nos mostram de uma forma muito clara, né, que existe esse poder de realmente mudar o interior e o caráter do homem. Né? Então, agora, queridos irmãos, então, segundo esse aí, né, a perspectiva desse que ele até acredita na santidade, ele acredita que lá onde estaremos com o Senhor, lá não vai ter pecado, mas ele acredita que é impossível, né, do homem alcançar a santidade, né, e que isso aí vai acontecer com ele quando ele morrer, porque aí a morte vai resolver esse problema para ele, né? Para esse, a morte é uma boa solução, né? Então, agora, meus irmãos, eu quero falar também, dentro da expectativa, né, com relação aos efeitos da morte, é daqueles que eles confia toda a sua fé, não na sua morte, mas na morte de Jesus. Né? Por quê? O que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ele morreu. Qual foi o propósito da sua morte? O propósito da morte do Senhor Jesus foi fazer uma propiciação, né? Ou seja, ele foi pagar algo, né, com a sua própria vida. Ele foi pagar o quê? Os nossos pecados. Então, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Tá certo? A sentença já havia dada. O que é? A nossa morte. Tá? Por quê? Quando você olha lá em Romanos 6, 23, fala o seguinte, que o salário do pecado... Vamos ler. Romanos, capítulo 6, versículo 23.
que diz assim, ó, interessante demais, meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, olha só, o salário do pecado é a morte. Quem que nunca pecou? Né? A palavra de Deus não fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não está nele a verdade? Porque eu já vi gente, eu já vi até um presidente da República, teve uma vez aí que chamaram ele lá para ele confessar os pecados, ele falou que não tinha pecado, né? Não tinha pecado. Tem gente que acredita que não tem pecado, é perfeito, né? Mas Jesus Cristo, ele morreu por isso. Para o quê? Fazer propiciação pelo salário, pela morte, né? Pela nossa condenação, tá certo? Então, ele morreu no nosso lugar, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele morreu para o pecador. E a propiciação dele não foi, ele morreu não foi somente para o crente. Ele morreu, ele pagou um preço de toda a humanidade, porque todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Eu falo lá no livro de Hebreus, né? Todos os pecados destituídos, acho que é Romanos, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, o que aconteceu? Esta separação que houve por causa do pecado, Jesus Cristo ele veio resolver, então ele morreu para pagar esse preço, pagar um preço. Ele morreu no nosso lugar, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, tá certo? É como se uma pessoa, vamos trazer aqui, né, dentro do nosso campo. É como se a pessoa ela fosse condenada a 30 anos de cadeia, né? Por quê? Porque ele cometeu um crime que, segundo o ordenamento jurídico lá do país, ele pegaria 30 anos de cadeia. Aí chega uma pessoa lá e fala assim, não, eu vou pagar no lugar dele. Né? Seria algo parecido. Vamos supor que na lei deste país, vamos fazer algo aqui, vamos conjecturar aqui. Vamos supor que existe um país que o outro pode pagar a pena pelo outro. Né? Aí o filho cometeu, aí o pai chega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, solta o meu filho, eu vou ficar os 30 anos aqui na cadeia. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso daí. Foi isso aí que Jesus fez. Tá certo? Ele falou, não, eu vou pagar essa pena. Tá certo? Então, Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar. Né? Quem merecia estar na cruz seria nós. Eu lembro, né, quando a gente fazia o cultinho, cultinho era um culto que fazíamos aos domingos lá na igreja para as crianças, né? Então, quem não conhece a tia Esther, né? A tia Esther que tinha um material, a irmã Elizabeth, um material muito rico, né? Muito bom mesmo, separado por idade, né? Para ministração de crianças. Eu lembro, sabe, de um cultinho, chamávamos de cultinho, né? Onde ali tinha a figura de uma cruz e uma criança pregada naquela cruz, né? E aquilo ali já mostrando, ensinando para as crianças, olha, quem deveria estar ali, ó, era você, mas Jesus Cristo veio e morreu no seu lugar, né? Então, eu achei muito interessante, porque aquilo faz com que a criança guarde aquilo, eu creio, para o resto da vida, né? Então, o amor, e foi por amor, né? E foi por amor, sabe? E teve uma vez que eu tive meditando, falei, gente, será que eu seria capaz de fazer isso, né, por alguém? Então, não teve jeito. Eu cheguei nessa conclusão que eu não faria como Jesus, porque ali envolvia dor, né, irmãos? Envolvia sofrimento de muita dor. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele pagou um duro e alto preço no nosso lugar, na sua morte. Então, mediante a isso, irmãos, tem muitos que ele
ele se abraça no efeito da morte de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo morreu no meu lugar. Ele já pagou o mais duro e alto preço no meu lugar. Então, eu posso pecar. Eu já aceitei ele como Salvador, já batizei, pertenço a uma igreja, né? Mas só que quando eu peco, eu falo, oh, não, meu pecado está sujeito à cruz de Jesus Cristo, né? Não, Jesus Cristo morreu, eu pequei, eu cometi o pecado, eu continuo pecando, mas Jesus Cristo já morreu no meu lugar, já está pago, né? É como se Jesus Cristo tivesse comprado o direito da pessoa pecar. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que pensam desta forma, né? Então, salvos uma vez, salvo para sempre, né? Aí comete pecado, ele vai, pede perdão e fala, não, mas o meu pecado Jesus já pagou, ele morreu no meu lugar, né? E continua pecando. Eu peco e sou salvo, é o famoso eu peco e sou salvo, né? Então, meus queridos, mas o fato é o seguinte, é que Jesus Cristo, ele morreu por toda a humanidade, ele não morreu só por crente. A morte dele fez propiciação para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, ele deu seu filho ao mundo, né? Quando nós lemos lá em Tito, vamos lá, Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. Vamos ler também o 13, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele fez a propiciação por toda a humanidade. Então, todos usufruíram, toda a humanidade usufruiu da morte de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu a pena de todos os homens do mundo, não é só do crente, né? Não é só do crente. Vamos lá também em 1 João 2,2. Diz assim, ó, meus filhinhos, 1 João 2,2, e ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, esse versículo também deixa muito claro que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui o apóstolo Paulo, o João, né? O apóstolo João está escrevendo entre irmãos, então ele falou assim, olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas aí ele lembrou, ele falou assim, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, João, ele deixou muito claro, olha, vamos nos alegrar que Jesus morreu no nosso lugar, ele pagou o preço no nosso lugar. Aí ele falou, não, mas peraí, não é só do nosso crente, não, mas ele pagou de toda a humanidade, né? Então, quer dizer que Jesus, a morte de Jesus foi para todos, mas só que nem todos vão se salvar, né? Apesar que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade. Então, o que o Senhor quis dizer ali é o seguinte, que o desejo dele, do coração de Deus, incrível isso, né? É que todos chegam a salvar, né? Então, Senhor,
Porque, às vezes, o Senhor ele insiste muito com o pecador, irmãos. Ele insiste que aquele pecador, porque ele espera um dia aquela pessoa se converter. Ele espera que um dia tenha um servo dele, às vezes o servo dele está lá do lado da pessoa, mas não abre a boca, né? Por quê? Porque a salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso aí é o Espírito Santo de Deus clamando para o homem. Pregue o evangelho, eu quero salvar esse idiota, né? Desculpe aqui a expressão. Eu quero salvar esse assassino. Eu quero salvar esse incrédulo, eu quero salvar esse ateu. Eu quero salvar este homem terrível que aí está. O que tem acontecido no nosso país, gente? Nosso país está sendo dirigido por pessoas más, sabe? Nosso país está sendo dirigido, irmãos. Você já sabe, né? Você conhece a história, né? Esse tempo que nós vivemos aqui, 2023, né? 28/5/2023. Os irmãos sabem o que está acontecendo nesse país. Os irmãos sabem quem que governa esse país. Os irmãos sabem que o mal está vencendo neste país. Tá? Mas só que você acha que Deus quer pegar ali um ministro do Supremo e quer matar esse ministro Supremo? Você acha que Deus, Jesus Cristo, deseja a morte lá desses ministros do Supremo? Porque vai ser uma solução. Se morrer ali uns 5 ali, mas vai ser a solução do país. Mas não, porque Jesus Cristo, ele sabe que quer queimar no inferno. Jesus é Deus. Ele sabe o que o homem, se ele não arrepender dos teus pecados, não buscar a santificação, ele sabe que o coitado, o que vai acontecer com esse coitado, e o Senhor Jesus, ele quer salvar, ele quer ver essas pessoas salvas. O Senhor não deseja a morte deles, por mais terríveis que eles sejam. Tanto é que nós lemos, né, que essa noite pediram a tua alma, né? Então, ali é como se Deus estivesse dizendo, louco, chamei de louco, essa noite pedirão a tua alma, e eu não quero que você vá para o inferno. É como se Deus estivesse aclamando desta forma. Eu não quero que você vá para o inferno, louco! Né? Então, meus queridos irmãos, a propiciação do Senhor Jesus Cristo foi a favor de todos, sem exceção, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Jesus Cristo, ele é o Deus do homem, né? Não interessa a sua etnia, não interessa a sua raça, a sua cor, né? Não interessa a sua posição social, não interessa. Jesus Cristo, ele é o Deus de todos, sem acepção, né? Então, Jesus Cristo. Então, veja bem, então esses que eles querem se abraçar na morte de Cristo, né? Eles querem viver o efeito da morte de Cristo, irmãos. Isso daí não vai resolver nada. Tá? Porque o que nos justifica não é a morte, mas sim a ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é a Bíblia. O que é ressurreição na Bíblia? Seria o que? A novidade de vida. Né? Novidade, o que está lá, vamos lá em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, ó, de sorte que fomos sepultados com ele, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, aí está dizendo o seguinte, irmãos, nós temos de buscar, não é ter aí um conserto com a morte de Cristo, mas sim com a da sua ressurreição. Porque o que justifica o homem não é a morte, o que justifica o homem é a ressurreição. Quem não lembra da pregação do pastor Daniel, né? Que ele falou sobre justificar. Justificar quer dizer o quê? Tornar-nos justos, né? A pregação está aí, se vocês procurarem nos nossos vídeos, né? Então, tornar-nos justos. Então, é a ressurreição, não é a morte. E vê, vamos lá. Tem um versículo que fala de uma forma muito clara sobre isto. É Romanos, me parece que está em Romanos 4, olha aí, Romanos 4, 25. Está aí, ó. O qual por nossos pecados foi entregue. Vamos ler o 24, né? Para ver mais ou menos aí dentro de um contexto. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Né? O que quer dizer isso? Já estou encerrando, tá, irmãos? O que quer dizer isso? Porque o que quer dizer? O que está, então, morte e ressurreição de Cristo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte, né? O que justifica um detento ele ganhar liberdade? O que justifica? O que toda a sociedade brasileira ela vai aceitar um ex-detento? O que faz com que a sociedade aceite que aquela pessoa que cometeu crimes, muitos deles terríveis, venha conviver novamente em sociedade, sair da cadeia? Né? Só existem duas premissas básicas para isso. Né? Pelo menos o que deveria acontecer, né? Uma seria o quê? Que a pena foi paga. Ele cumpriu a sua pena. Ele foi condenado a 20 anos de cadeia. Ele cumpriu os 20 anos. Tá certo? Então, a pena foi paga. Tá certo? Mas só isso basta? Será que só isso basta? Eu fui lá, eu peguei a pessoa, eu não, né? A pessoa foi lá, pegou 20 anos. Aí ele cumpriu os 20 anos, tá? Então isso daí já basta para ele conviver socialmente? Estar em liberdade? Não. Muito desses tem que passar por psicólogos, tem que ver se ele realmente consegue conviver, né? Em sociedade, se ele foi recuperado, tá certo? Então, quer dizer que o cumprimento da dívida, beleza, e também a recuperação do detento, né? Que justificaria a sua reintegração à sociedade. Tá certo? Então, Jesus Cristo, o cumprimento da pena, Jesus Cristo cumpriu com a morte. Agora, a reinteração do homem a conviver com Deus, Jesus cumpriu através da sua ressurreição, trazendo novidade de vida ao homem, para que o homem possa, assim, conviver com Deus
recuperado, santificado. Entendeu? Eu não sei se essa analogia serviu aí para ilustrar um pouco o irmão. Então, meus queridos, vamos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus Cristo, nós não precisamos contar com a morte para nada, sabe? Para a morte no, né, me santificar, nós não vamos contar nem com a morte de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, nós estamos nos últimos versículos. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Né? Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Olha, a morte não tem poder na sua vida. Não tem. Você já tem a vida eterna. Vamos lá agora também, Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Né? Deixa muito claro. Olha, nós vamos usufruir da vida. Porque diz assim, ó, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, Jesus Cristo, nós já estamos mortos porque ele já pagou o preço. E nós, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, então Deus nos tem como ressurretos. Então nós não conhecemos mais a morte, meus irmãos. Né? Nosso corpo, ele vai passar por isso, a não ser que o Senhor arrebate antes a igreja, sabe? Mas só que nós vamos reconhecer, meus queridos, que nós já temos posse da vida eterna. Então, agora, para finalizar, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, mas pastor, como é que faz? Eu tento, eu tenho os meus erros, minhas falhas, eu já tentei ficar livre, eu luto, eu não consigo, eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Irmãos, cabe a você apenas o seguinte: crer. Crer e confiar, mais nada. Você não precisa de mais nada, você tem de crer. Crer na palavra do Senhor, crer no poder que tem o nome de Jesus, não é? De tirar o homem do pecado. E confiar, você tem de confiar que ele está fazendo na sua vida, né? E que a consequência do fazer dele na sua vida depende dele, você está fazendo a sua parte, você está confiando e você crê. Amém? Porque o Espírito Santo, se a pessoa não crê, o Espírito Santo não vai operar, irmãos. Porque nós alcançamos tudo, a palavra de Deus, nós alcançamos tudo é pela fé. É pela fé que nós alcançamos. Né? Se não crê, porque a palavra de Deus faz, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ele está à porta e bato. Ele vai operar à medida que você for abrindo a porta. Ele vai operar, mas se não abrir, se não crer, não abrir, então ele não vai negar a sua própria palavra, né? Então, meus queridos irmãos, vamos agora nos colocar diante dele, vou fazer uma rápida oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu louvo teu nome, agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de estar junto com os irmãos, de poder estar ouvindo da tua mensagem, da tua palavra. Só temos que agradecer ao Senhor e que o teu poder esteja em nós. A tua palavra diz que o Senhor é o autor e consumador da fé, então que o Senhor venha acrescentar esta fé, uma fé inabalável, uma fé maravilhosa, firmada na verdade, no coração de cada irmão, de cada irmã, e que o nosso alvo seja sempre, conforme o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha alcançado a ressurreição dos mortos, mas eu sigo no meu alvo. Então, que nós tenhamos esta sabedoria,
de estarmos sempre seguindo no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus.